Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Olá, a paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Aqui quem vos cumprimente é o pastor e doutor Johnny Cavalcante. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E a palavra que eu tenho para ministrar sobre a sua vida é uma palavra da qual que Deus ia falar com você. Hoje eu tenho um estudo baseado dentro da Bíblia Sagrada, na qual que hoje nós vamos estar aprendendo e vendo por dentro da Bíblia Sagrada esse estudo, na qual que nós estaremos hoje estudando. Com o título Será que existe vida depois da morte? É onde que a gente vai estar estudando sobre esse assunto, na qual que a gente irá aprender hoje dentro da Bíblia Sagrada, na qual que nós vamos estar estudando dentro desse estudo maravilhosamente que é a vida depois da morte. Voltarei com a palavra do Senhor Jesus depois dessa vinheta. A Bíblia comigo, no livro do profeta chamado Daniel, no capítulo 12, no versículo 12. No livro do profeta chamado Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, que diz assim: E mundo do que dorme, no qual serão ressuscitados uns para a vergonha e a outros para a vergonha e desprezo eterno. Eu vou repetir mais uma vez essa palavra, da qual que nós iremos ler, que a qual que também nós acabou de ler, repetir mais uma vez a palavra que a gente leu ainda agora. Mais uma vez, para a gente entender melhor da qual daquilo que Daniel está falando conosco sobre esse assunto maravilhosamente. Olha só que Daniel está trazendo para nós. E muito do que dorme no pó serão ressuscitados, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Bom, olhando pela Bíblia Sagrada, nós encontraremos aqui duas ressurreições. Essas duas ressurreições estão trazendo para nós esse livro, essa palavra, esse contexto, essa passagem bíblica, na qual que Daniel, quando ele estava escrevendo no fim do livro dele, no último capítulo de Daniel, Daniel estava escrevendo um assunto da qual que está acontecendo hoje, na qual que já havia acontecendo hoje, na qual que todo mundo está passando por isso, e da qual que um dia irá acontecer no meio de uma humanidade, ou seja, no meio de um povo de Deus na face dessa terra. O primeiro assunto que nós queremos tratar hoje é um assunto da morte. É um assunto da qual que as pessoas nascem, a pessoa cresce e a pessoa envelhece. As três coisas que acontecem no meio de uma humanidade ou no meio de uma pessoa. A pessoa, ela tem três coisas que acontecem na vida dela. A primeira coisa, ela acontece na vida dela, ela nasce. Ela é gerada, ela vai ser gerada em um ventre de uma mulher. Ela é um bebê
essa pessoa primeiro se torna um bebê dentro do ventre da mulher, e a mulher passa 9 meses. A mulher passa 9 meses com essa criança, com esse bebê dentro do seu ventre. Quando ela dá o tempo certo, que é os 9 meses, de estourar a bolsa, ir para a maternidade e o bebê nascer, é o primeiro passo de uma vida na face dessa terra, desse bebê que vai estar nascendo e vai estar vindo para o mundo da qual que nós vivemos. E ela vai ter aquele total cuidado dos seus pais, né? Ela vai ter aquela fase dela de um bebê, ela vai ter a face de uma infância, como se tornar uma criança. Ela vai aprender a comer, ela vai aprender a andar, ela vai aprender tudo do que tem que aprender, vai estudar, vai fazer muitas coisas, ou até mesmo vai se formar em uma faculdade. Então, queridos amados e meus irmãos, nessa palavra que nós lemos hoje, ela vai ter toda a face da vida dela, quando de bebê, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, e vai crescendo e desenvolvendo a sua vida, vai aprender muitas coisas na face dessa terra. Quando é inocente, que não entende nada, é um recém-nascido, é um bebê que tem 1 ano, 2 anos, não entendeu? Ela não entende as coisas que um adulto vai entender. Uma pessoa que já tem a sua maturidade, que já é madura, vai entender. Mas quando ela chega de jovem, pré-adolescente para jovem, aí a história muda, a palavra muda, porque ela vai começar a entender muito bem como amar. Aí é onde que faz a sua escolha. Quando fica de maior, vai escolher o que quer ser, e é uma escolha que eles escolhem para a vida e para a coisa. Mas a fase de tudo isso é uma fase de nascimento, é uma fase da qual que nasceu sobre a face dessa terra e não experimenta todas as coisas que o mundo oferece. Mas aonde que a Bíblia Sagrada fala que Deus colocou o livre-arbítrio para decidir bem ou mal, a vida ou a morte. Aonde que Deus está colocando em 2 caminhos, o estreito e o largo ou estreito, apertado ou espaçoso, aonde que as pessoas têm que decidir na qual que vai viver na face desta terra, no meio da sua vida. Ou vai ganhar, ou vai perder, ou vai ter uma coisa na vida, ou não vai ter nada na vida. Então, a vida desse mundo é uma vida qual que é cheia de escolha, mas é um mundo de pecado, pecaminoso, é um mundo que separa da presença de Deus, é um mundo que separa da comunhão com Deus, é um mundo na qual que te oferece muitas coisas por dentro desse mundo. E no meio da Bíblia Sagrada nós olhamos e vimos que não há mesmo mundo e não há que há no mundo, porque aquele que é no mundo está se construindo inimigo de Deus, o amor para estar nele. Então vimos que Deus sempre traz uma mensagem para o seu povo, que não se misturar com as coisas do mundo. Em Salmos, números 1, versículo 1, diz: bem-aventurados varões que não se assentam na roda dos escarnecedores. Então, aonde está dizendo bem-aventurado varão que não se assenta na roda dos escarnecedores? É uma roda de pecado, aonde a boca fala do que o coração está cheio. Então, a primeira coisa na vida de uma pessoa é o nascimento dessa pessoa. A segunda coisa na vida dessa pessoa, ela vai crescer, vai desenvolver, e é onde que vai conhecer todas as coisas que o mundo oferece, da qual que tem falado da boca. Então, queridos amados meus irmãos, as 3 coisas que acontecem: crescer, na realidade, nascer, crescer, envelhecer e, por último, morrer. Por último, morrer. Porque ela vai nascer,
depois vai crescer, vai ficando de 20 anos, 30 anos, 40, aí vai envelhecendo, vai chegando numa data muito mais avançadamente, porque ela deixa de ser uma pessoa jovem para se tornar um senhor, uma senhora mais maduro. E nisso vimos que a palavra de Deus nos relata que as três coisas que nasce, cresce e envelhece está na vida do ser humano. O ser humano passa por tudo isso. Nunca vai ficar um bebê, nunca vai ficar uma criança, nem tampouco um pré-adolescente, um jovem e adulto. Sempre vai ter a sua fase. A fase de bebê passou, a fase de criança passou, a fase de pré-adolescente passou, a fase do jovem está passando e chega na fase de envelhecimento, na qual ele se envelhece. E quando chega na sua idade de 60 anos, de 70 anos, de 80 anos, na qual quando chega nessa idade, vai estar por fim e já está se aproximando no fim dos seus dias na face dessa terra. O fim dos seus dias na face da terra. Porque quando chega na idade bem avançadamente, já está contada e contando os dias na face da terra. Aí, por última coisa, acontece que chega na vida da pessoa é a morte. A morte agora chega na vida das pessoas. Mas eu quero te falar para você as três tipos de morte da qual que nós vimos por dentro da Bíblia e da qual que existe no meio da pessoa quando está vivo na face dessa terra. Então, eu quero trazer para você três tipos de morte. Essas três tipos de morte sempre vai estar no meio de uma pessoa, sempre vai estar no nosso meio, sempre vai estar no meio de a humanidade que faz parte desse mundo. Nunca essa humanidade vai deixar de existir esses três tipos de morte. Mas a terceira morte, ela pode deixar de ficar no nosso meio. A primeira morte e a segunda morte sempre vai estar no meio, mas a terceira morte, ela sempre pode deixar de existir, de estar no nosso meio. Eu voltarei com esses três tipos de morte, da qual que nós vamos estar aprendendo hoje, por dentro da palavra do Senhor Jesus. Eu voltarei com esse assunto daqui a pouquinho, para nós aprender. Daqui a pouquinho nós voltaremos por dentro da palavra de Deus para o nosso coração. Vou trazer para você dois assuntos baseados dentro da Bíblia, baseado bíblico. Esses dois assuntos que eu quero trazer para você, que está baseado dentro da Bíblia, está falando sobre esses três tipos de morte, a qual eu estava falando para você anterior. Quais são os três tipos de morte na qual que a humanidade está passando? A primeira humanidade, ou seja, a primeira morte no meio da humanidade, essa morte ela está atualmente vivendo e passando por isso. A segunda morte, ela nem tanto acontece num povo, mas ela acontece em outro povo. Pastor, o que é isso? O que isso quer dizer com isso? O que isso quer dizer com isso? A segunda acontece no povo, mas ela não acontece no outro povo. Eu vou explicar para você. A terceira morte, ela acontece tanto no povo, como também ela acontece no outro povo, tá bom? Mas, para eu entender um pouquinho com você, para nós entender um pouquinho sobre esse assunto da qual eu estou trazendo para você, vamos ir há muitos anos atrás, há 2000 anos atrás, ou há 4 anos atrás, quando Deus criou o universo e quando Deus criou a humanidade na face da terra, ou seja, o primeiro sobrevivente de homem na face da terra, que se chama Adão e Eva, que foi colocado no jardim do Éden. Essa morte que eu estou falando, esses três tipos de morte que eu estou falando para você, quando Deus criou, ela não existia. Ela não existia essa morte, porque ela não foi criada, ou seja, ela já era criada, mas ela não tinha aparecido. Ela já era formada, mas ela nunca tinha aparecido no meio da humanidade.
Mas, para essa morte aparecer, e essa morte ter o domínio, essa morte chegar na vida de um parente, chegar na vida de alguém mais querido da pessoa, precisou de alguém abrir uma portinha e essa morte entrar, ou seja, abrir uma porta e ela entrar para fazer o que ela faz hoje na vida das pessoas. Quando isso acontece na vida do ser humano, vemos que o pecado já está trazendo a morte para a nossa vida. O pecado já está trazendo o fim dos tempos para a nossa vida. Eu falei anterior que a pessoa nasce, cresce e envelhece. Depois vai vir a quarta posição, que é a morte, na qual que está acontecendo no meio da humanidade. Bom, Adão e Eva foi criado no Jardim do Éden, e Adão e Eva receberam apenas uma ordem para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Exatamente essa ordem foi dada não pelo homem, mas sim por Deus, que criou Adão e Eva e criou o universo. Mas quando Deus deu essa ordem para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, Satanás havia sido descido do céu para o abismo. Miguel, com seus anjos, já tinha derrubado Satanás do céu para o abismo, que é o inferno. Então ali Deus criou uma serpente. A serpente, ela estava no meio dos animais da criação de Deus, que vivia ali no Jardim do Éden. Então, queridos amados meus irmãos, a serpente, na qual que vivia no meio dos animais no Jardim do Éden, Satanás, ela entra dentro da serpente, né? E Satanás não se incorporou numa serpente, ele entrou dentro de uma serpente e usou a boca da serpente. Ele disse: é isso que Deus tem dito, que não comereis o fruto do conhecimento do bem? Certamente se comer, morrerás, tudo isso. E a Eva foi ter um diálogo que Deus falou para nós, nos proibiu para a gente não comer, porque se a gente comer, certamente morreremos. E Satanás falou que eles não iriam morrer. Distorceu a palavra de Deus, a ordem de Deus, porque Deus falou que se comer morre, que ia morrer, mas Satanás falou assim: não, você comeu, você não vai morrer, tá vendo? Você não vai morrer, você vai conhecer o bem e o mal, você vai ser como Deus, sabendo do bem e sabendo do mal. E foi iludindo a mente da mulher. Vemos que a mulher pegou fruto, deu aquela mordida, ofereceu para o seu marido. Quando ela oferece para o seu marido, o pecado entra no meio. O pecado começa a reinar. O pecado começa a tomar de conta por causa da desobediência do homem. Vemos aí que Satanás, ele tentou enganar a mulher e conseguiu enganar a mulher, né? Por causa da desobediência de Adão e Eva, Satanás, ele tem domínio, Satanás, ele tem poder, e Satanás, ele está no meio da humanidade para destruir e para desfazer a obra de Deus na vida do ser humano. Então, disso, a humanidade já não existiria mais a presença de Deus no meio de Adão e Eva. Porque quando Adão e Eva estavam na presença de Deus, que o pecado não estava ali no meio, Deus sempre conversava com Adão e Eva. Mas quando o pecado veio, há um bloqueio, há um impedimento, que o véu impedia a humanidade de se aproximar da presença de Deus. Então tudo isso aconteceu. No versículo 19 está: porque tu és terra e tu vês do pó, e do pó tu voltará. E Adão ia comer com seu próprio suor. E nós vemos que a ordem de Deus, que Adão ia retornar para o pó. Então a ordem de Deus, que Adão ia voltar novamente da onde que ele veio. De onde foi que ele veio? Do ventre de uma mulher? Ele se tornou um bebê, ele nasceu, cresceu
envelheceu? Não. A única coisa que Adão não passou foi o nascimento e o crescimento. Porque Adão ele já nasceu já grande. Adão já nasceu como adulto, como homem. A Eva também ele não passou por nascimento e crescimento. Porque ela nasceu já grande, nasceu como uma mulher formada, pronta. Mas isso aconteceu no meio deles dois, porque foi dar ouvido à voz do Satanás, usada pela boca da serpente, distorcer a palavra de Deus e entrar o pecado no meio da humanidade. Então a humanidade agora, naquela época, antes de Jesus vir e morrer na cruz do Calvário, a humanidade se levantava, matava. A humanidade vivia impecadamente, fazendo a vontade de Satanás, casado lá em casamento, desde o dia que Noé fechou a arca e veio o dilúvio. Então Deus destruiu a humanidade por causa do pecado. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Então Deus ama o pecador, mas ele abomina, aborrece, odeia o pecado. O pecado não gerou de Deus. O pecado não gerou da parte de Deus. O pecado gerou da parte de Satanás. Lá no céu, ele pecou contra Deus, querendo tomar o lugar de Deus. No jardim do Éden, ele queria desfazer a obra de Deus. Mas, pelo amor de Deus, ele envia seu Filho amado para morrer e desfazer as obras de Satanás na vida de uma humanidade na face dessa terra. E quando a gente olha pela Bíblia, vimos que Deus, ele sempre queria que o povo vivesse na presença dele, como Deus gostaria que o povo vivesse. Deus olhou do céu e para a terra e vou fazer uma imagem, minha semelhança, eu vou criar o homem em forma que eu sou. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, está escrito: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, da forma que nós seremos. Então, queridos amados e meus irmãos, nesse texto bíblico, vemos que Deus, ele faz sua imagem e a sua semelhança e dá uma ordem. Por que Deus deu a ordem para Adão e Eva? É porque Deus não queria que o pecado entrasse no mundo e separasse o homem da presença de Deus. É que Deus queria que o pecado não entrasse no mundo e destruísse a humanidade. Mas o homem sempre desobedece à voz de Deus, vai obedecer à voz do inimigo. E vimos aqui, queridos amados e meus irmãos, que a palavra de Deus nos traz para nós que o homem desobedeceu a ordem do nosso Deus. E hoje existe o pecado dentro da igreja. Existe o pecado também no meio do mundo. Por quê? Porque a igreja hoje está colocando pecado dentro da igreja. É igual o povo do Egito, saiu do Egito, mas o Egito não saiu dentro dele. E hoje nós saímos do mundo e o mundo não saiu dentro de nós. É isso que acontece no meio do povo de Deus. É por isso que eu falei as 3 tipos de morte. E uma dessa morte está dentro da igreja. E uma dessa morte vive dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Vamos ler em Romanos capítulo 3, versículo 23. E também nós vamos estar lendo também o mesmo livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23 também, tá bom? Olha o que diz em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Capítulo 3, versículo 23, tá bom? Está escrito assim, ó. Porque todos pecaram. Olha o que eu acabei de falar, todos pecaram, né? E estão destituídos da glória de Deus. Está vendo aqui? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando na carta de Romanos? Paulo está dizendo assim, ó, todo mundo, toda a humanidade
todo sobrevivente na face dessa terra pecaram. Tem nem o santo que não peca. Ninguém não peca, porque todos pecam. O único santo que habitou na face dessa terra, que viveu na terra, que nunca teve um pecado na vida, foi Jesus. Ele não existia o pecado na vida dele. Ele sempre foi santo e é santo o resto da eternidade. Ele morreu na cruz do cavalo como santo. Ele morreu naquela monte Gogota da caveira, que é na cruz do Calvário, como santo. Ele não pecou e não existia o pecado dele, na vida dele. Mas o discípulo dele tinha pecado. O discípulo de Jesus, os 2 discípulos, tinham pecado na vida. E todos nós pecamos. E pelo amor de Deus, que Ele tem por nós, que existe na nossa vida, o amor dele que existe na nossa vida, Ele entregou naquela cruz do Calvário para desfazer as obras do diabo e para nos livrar da condenação do fogo eterno. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: todo pecado destituído estão na glória de Deus. Quer se destituir? Todo pecado estão na glória de Deus. Foi salvo porque aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos ver também em Romanos capítulo 6, versículo 23, o mesmo versículo do capítulo 3, né? Capítulo 3, versículo 23, e também 23 do livro de Romanos, que é o capítulo 6, tá bom? Aqui, ó. Capítulo 6, e o versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Está vendo aqui? O pecado, ele gera a morte. O pecado, ele gera a condenação. Porque o pecado vai separar você de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, está escrito assim, ó: pois a iniquidade fez separação entre Deus e o homem. Qual é a iniquidade? O pecado. Entendeu? Então aqui, o pecado está separando, e separou Adão e a Eva de Deus, né? O casal, eles dois foram separados de Deus. Quando eles pecaram, Deus os expulsou do jardim do Éden. Deus expulsou ali, mandou vaza. Sai daqui, não te quero mais aqui. Pega, vamos dizer assim, pega teu beco, vai embora, né? Porque pecaram. E Deus fechou a porta da entrada, fechou a entrada do jardim do Éden, e colocou ali os 2 anjos querubim para guardar, para espada de fogo, para que ninguém entrasse. Então, queridos amados e meus irmãos, lá no capítulo 3, versículo 23 de Romanos, que nós lemos agora há pouco, quer dizer, porque todos pecaram, destituídos, estão aonde? Na glória de Deus. Já mais para frente, no mesmo livro, mas no capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo agora ele começa a falar um assunto totalmente diferente. Ele vai dizer: porque o salário do pecado é a morte. Lá ele fala instituído na glória de Deus. Aqui ele fala, porque o salário do pecado é a morte. Por que Paulo falou isso? Porque o Paulo estava dizendo assim, olha, o pecado que nós pecamos, que nós vivemos no pecado, gera morte. Gera morte para a nossa vida. Porque o pecado separa você de Deus. O pecado se separa da presença de Deus. Quando a pessoa peca, não sente a presença de Deus. Quando a pessoa peca, não sente a maravilha de Deus na vida. Quando a pessoa peca, sente um vazio no seu coração. E quando a pessoa peca, não sente mais aquilo que você sentia antes, que é a presença de Deus na sua vida. Ficou aquela vergonha de cara baixa, não tem aquela coragem de levantar a cara para cima, porque está em pecado. Mas o apóstolo Paulo ele vai completar esse versículo que dá assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O dom que Deus deu para nós é a vida eterna. Por quem?
o nosso Senhor Jesus, quando Ele entregou sua vida na cruz do Calvário, na Golgota. Então, meus queridos amados e meus irmãos, nós olhamos pela Bíblia Sagrada, que a Bíblia condena o pecado. Deus abomina, odeia o pecado. Mas, pelo amor dele, que ele tem pela humanidade, ele enviou seu Filho amado para morrer ali, na cruz do Calvário. As 3 tipos de pecado, vou falar primeiro pecado que nós temos. É o pecado da avareza, é o pecado das coisas que nós separamos da presença de Deus. E a pior coisa do pecado é a desobediência contra a voz de Deus. Adão desobedeceu a voz de Deus. E o pecado da desobediência. Mas há 3 tipos de morte na nossa vida. Eu vou falar a primeira morte, a morte física. Você sabe qual é a morte física? A morte física é aquela que a pessoa está bonzinho hoje, amanhã amanhece morto. A pessoa está viva hoje, amanhã amanhece no caixão, no velório, e vai ser enterrado no cemitério. Isso é a morte física, que eu falei que toda a humanidade passa por isso. Tem nenhuma pessoa na face dessa terra que não passa por essa morte física, que tudo isso passa. A morte física, ela está aí, ela não pisca, ela não casa com ninguém. Quando ela vem, ela não escolhe com quem que ela vai matar, qual que ela vai levar e qual a pessoa que vai morrer. Ela não escolhe, ela não fica assim, vou escolher aquele dali, não, aquele ali, aquele eu vou deixar ele ficando aqui mais um pouquinho, mas aquele ali vou levar. Não, ela não escolhe pessoa que ela quer levar. Você nunca imagina qual o fim dos seus tempos e qual o seu último suspiro na face dessa terra, para você partir dessa terra para o outro lado e ser enterrado. E isso vimos que a morte física está em todos os lugares. Ela mata os cristãos, ela mata o que não é cristão, ela não escolhe. Mas a morte, ela só pode chegar na sua vida e só pode ceifar a sua vida e te levar a sua vida se Deus permitir que ela te leve, porque até na morte, o nosso Jesus, ele tem poder contra ela. E a segunda morte que nós veremos é uma morte espiritual. A primeira morte, ela separa de Deus, com certeza, 2 coisas. Ela leva para Deus e ela leva fora da presença de Deus. Pastor, agora o senhor complicou. A primeira morte física, ela leva para Deus e ela leva para fora da presença de Deus. Leva. Se você aceitou Jesus, viveu sua vida com Cristo, morreu em Cristo Jesus, o teu espírito, a tua alma vai ser levada para a sede de Abraão, no descanso. Vai no paraíso, como Jesus disse para aquele homem que aceitou Jesus lá naquela cruz do Calvário. Você lembra? Senhor, Jesus, lembra de mim, quando o Senhor vier no teu reino. Jesus hoje vai estar comigo no paraíso. Então, queridos amados meus irmãos, e quando morre sem Cristo, separa da presença de Deus, porque Deus não tem prazer na morte do perverso. Ezequiel fala isso, separa de Deus. E a Bíblia também fala que não tem mais chance de salvação, porque morreu. E quando Deus fala que não tem mais chance, porque a Bíblia está dizendo assim, segue o juízo. Qual é o juízo que Deus está dizendo? Qual é o juízo que a Bíblia está falando? É o juízo final entre homens e Deus e aquelas pessoas que não aceitaram Jesus. A morte espiritual separa. Ela separa de Deus, mas ainda está vivo. Mas ela pode retornar para Jesus. Ela pode retornar para Deus. E ela pode reconciliar a sua vida. A morte espiritual é aquela pessoa que está dentro da igreja e está esfriadamente, está frio. Não sente mais a presença de Deus na vida. Não sente aquelas coisas maravilhosas quando sentia, quando estava na comunhão com Deus, na presença do Senhor. Já não sente mais isso. Queridos amados, meus irmãos, a palavra que nós temos para trazer hoje é essa. Precisamos nos preparar para a vinda do Senhor. Não sejai como aquela necessata das 10 virgens que não se preparou, mas seja como prudente, se prepare. Você que morreu espiritual, volta para os braços de Jesus e reconcilia, faça uma aliança com Deus.
quando chegar a morte física e a terceira morte, escatológica, que é a morte final, e você ser condenado para o fogo do inferno. A palavra que vai ser ouvida: afastai de mim, maldito, que não vos te conheço. Será o que foi que nós fez aqui para receber essa palavra? Apartai de mim, maldito, que não vos conheço. Vai dizendo: Senhor, então não eu preguei, Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, eu fiz milagre, maravilhas, prodígio. Eu fiz tanta coisa, mas não é as obras que vai te salvar. Não é Deus te usar. Não é você expulsar demônio. Não é você ressuscitar mortos. Não é fazer nada disso. Não é pregar a palavra que vai te garantir a tua salvação. O que vai garantir a tua salvação é a tua vida com Cristo. É o que vai garantir a sua salvação. É tu separar do mundo. É tu deixar o pecado de lado e ser santo como Jesus é santo. Não se construir amigo do mundo, mas se construir inimigo do mundo e amigo de Deus. Não amar-se o mundo, mas amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que Deus quer. Jesus, ele veio ao mundo para resgatar a sua alma do inferno e para te livrar a sua vida da condenação eterna. Isso acaba entre mim e você aceitar aquilo que Jesus quer que você faça. Aceite Ele como teu Senhor e Salvador na sua vida. E com certeza a sua história Ele vai mudar. O mundo tem muita coisa para te oferecer, mas o caminho é o caminho de morte. O que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e no final das contas perder a sua alma, perder a sua vida para Satanás, ser condenado para o fogo eterno, ser julgado e lançado para o fogo eterno. Qual é a palavra que eu e você queremos ouvir da parte de Jesus no juízo final? Hoje, querido, como está escrito no 1 João, capítulo 2, versículo 1, está escrito dessa forma: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Olha só, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado fiel com o Pai, Jesus Cristo justo. Mas no final do mundo, no começo do juízo de Deus, Ele será para mim e para você o meu advogado, o seu advogado, ou o nosso juiz. O que Jesus será para mim e para você no começo do juízo final? Ele vai deixar de ser advogado, porque hoje ele é nosso advogado, mas o amanhã, no juízo final, ele não será mais o advogado, ele será o juízo. E com o juiz, ele vai condenar tudo aquilo que eu e você fizemos. Então eu quero trazer uma mensagem de Deus para a sua vida e te dizer: há tempo de reconciliar nossa vida com Jesus e mudar nossa história e mudar nossa vida. E aquelas pessoas que não aceitaram Jesus permanecerão para ser condenadas para o fogo eterno. E nós que ficamos vivos, como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 13 de 1 Tessalonicenses, seremos transformados e arrebatados e encontrar com Jesus nos lares, no fim. E para sempre com Ele nós moraremos e vivemos com Ele e andaremos na rua de ouro e morar na Nova Jerusalém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus venha fazer grandes coisas acontecer na sua vida. Esse é o nosso estudo bíblico que nós temos hoje de mudação na nossa vida. Agora eu quero fazer uma pergunta para você que eu fiz bem no início do nosso estudo. Será que existe vida depois da morte? A minha resposta para você: existe. Existe vida depois da morte. Tem a vida, pastor?
é Jesus. Jesus, Ele é a vida. Depois que eu e você morremos, encontraremos uma vida com Jesus Cristo no céu de glória. Porque Jesus falou assim: aquele que perder a sua vida por minha causa, achará. Mas aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Está vendo? É melhor perder a vida em nome de Jesus, por causa de Jesus. E quer dizer, por que Jesus falou essa passagem? Perder a sua vida por minha causa, achará? Jesus estava dizendo assim, ó: se você for torturado, se você for perseguido, se alguém matar você, se alguém tirar a sua vida por minha causa, porque estou pregando o meu evangelho e sendo meu seguidor e o meu discípulo, não tenha medo, não te preocupe, porque você vai encontrar lá no céu de glória. Você vai ter uma vida comigo no céu de glória. Mas se aquele que quer salvar a sua vida, perderá. Aquele que não quer fazer nada por Jesus, renunciar a Jesus, vai perder. O importante é viver na presença do Senhor e perder a nossa vida pelo amor de Jesus que Ele tem por nós. E eu com certeza tenho algo para te dizer. Se você perder sua vida, se eu perder a minha vida por Jesus, eu com certeza, até lá no céu, eu vou ter a minha coroa e o meu galardão e achar uma vida com Jesus depois da morte. Creia que Jesus Cristo está de braços abertos para te receber e para te guardar a sua vida por toda a eternidade. Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ou quer dizer, até o fim desse mundo, quando Ele voltar e buscar a sua igreja ao céu de glória. A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Que Deus abençoe sua vida e que venha fazer uma grande obra na sua vida até Jesus voltar. Como disse o apóstolo Paulo, aquele que começou a boa obra na nossa vida, a te aperfeiçoar até a vinda de Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fique com a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus te guie por toda a eternidade. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu orar com você. Pai querido, eu te apresento essa vida em suas mãos. Abençoa essa vida, Pai. Fortalece essa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que o diabo está tentando cefar dessa vida, Pai, atrapalhar essa vida, Senhor, esteja com eles por toda a eternidade, Papai. Espírito Santo de Deus, vai livrando de todo mal e vai guiando por toda a eternidade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nos prepara para a sua vinda. Senhor, apaga todas as nossas transgressões que nós cometemos contra Ti, e nós te aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Senhor, nos lava nossas vestes com Teu sangue, nos purifica de todo mal, para que nós estejamos preparados para a sua vinda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Por quê? Porque está morrendo espiritualmente. Está morrendo espiritual. Vemos aqui, está dentro da igreja, mas não sente a presença, não fala no ministério, porque está morrendo espiritualmente. Não está mais vivendo a sua vida como vivia antes, quando estava na presença do nosso Deus. Isso é a morte. Infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja está acontecendo. A morte é espiritual. Mas pode relatar a sua comunhão e a sua aliança com Deus. Quando o crente morre espiritual e morre física, é um problema. Desviou, se afastou, deu fé para Jesus e morreu física,
Aí não tem como voltar para trás, por quê? Porque não morreu em Cristo. Estava em Cristo, mas se afastou de Cristo, morreu sem Cristo. E segue o juízo. E a última morte, que é a terceira morte, é a morte escatologia ou final. Pastor, o que é morte? Escatologia ou é a morte final? Escatologia, escatológico, né? Escatológico ou final, é a morte, que é a segunda, como fala no Apocalipse, capítulo 20, versículo 19. Aquele que não foi achado, escrito o seu nome no livro da vida, ele será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Isso também está levando para a primeira morte, que é física. E qual é a morte? Mas essa terceira morte, a terceira morte, ela é a morte muito mais difícil. Por quê? A morte que vai te separar da presença de Deus por toda eternidade. É a morte da qual que você vai se separar da presença de Deus. Você morreu física, mas também vai estar morto eternidade no inferno. Não tem mais a salvação. Já está condenado para o fogo do inferno. Já está julgado para condenação eternamente. É preciso nós morrer física, mas é morrendo com Cristo Jesus. É preciso nós morrer fisicamente, mas morrendo e indo ter Jesus na nossa vida e indo para o céu de glória. Mas não morrer fisicamente e chegar na morte escatológica, ou final, que é o final da vida da pessoa, e para o fogo do inferno, por toda a eternidade, eternamente, sendo condenado, julgado pelos demônios, pelo diabo. E não tem nenhuma chance, nenhuma salvação para que você possa salvar sua alma do fogo do inferno. A sua alma que você poderá salvar é quando você está vivo hoje, entregar sua vida para Jesus. Não espere você morrer fisicamente, depois morrer a terceira morte, escatológico, morte final, e separar por toda a eternidade da presença de Deus. Daniel, no capítulo 2, versículo 2, está escrito: muitos que dormem vão ser ressuscitados, um para a vida eterna, outro para vergonha e horror eterno. Aqui Daniel está falando em duas mortes. A morte de quem morreu com Cristo e a morte de quem morreu sem Cristo. Aquele que morreu com Cristo vão ressuscitar primeiro e encontrar Jesus nos lares. E aqueles que morreram sem Cristo vai ficar lá no seu lugarzinho, vai permanecer no seu lugar até quando chegar o juízo final, e aonde que todo será julgado e condenado para o fogo do inferno. Ele separar a palha do trigo, o trigo vai para o cefeiro e a palha será lançada no fogo que nunca se apaga. Separar o bode da ovelha e o joio do trigo. Queridos, a pá que está na mão de Jesus, separar a palha do trigo. E aonde que nós encaixaremos? Nós estamos buscando a presença de Deus para nossas vidas. Nós estamos buscando a presença de Deus, da qual que Ele quer que nós buscaremos para viver com Ele por toda a eternidade.